aulas voltaram e entre os pais fica uma preocupação: o peso da mochila. Você sabe quanto é o limite máximo de acordo com o tamanho do seu filho aí, por exemplo? E o que pode acontecer no corpo dele ou dela, né, com uma rotina de tanto peso para carregar, hein? Vamos ver mais detalhes na reportagem. Coloridas ou mais discretas, com rodinhas ou de personagens de desenho animado. É uma infinidade de opções, mas para eles isso não é problema na hora de escolher a preferida. Qual mochila que você mais gostou? Essa. E todas as outras mochilas que eu já vi, tipo essa aqui também, que tem um gatinho grande, mas essa é a única que tem um gatinho bem pequenininho. Porque essa daqui é de lã e não tem várias diferenças que é das mochilas. A mochila escolar é um dos itens que mais empolga a criançada quando o assunto é trocar a antiga pela nova. Mas escolher um modelo só porque é bonito ou agradou o seu filho pode esconder um grande perigo para a saúde da criança. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% dos alunos reclamam de dores nas costas. E isso está diretamente ligado ao excesso de peso que eles carregam dentro das mochilas. Se você é pai e mãe e está assistindo essa reportagem agora, deve estar perguntando neste momento: mas então, qual será o peso ideal para o meu filho carregar nas costas? O que se preconiza é que a criança não carregue um peso maior que 10% do peso dela própria. Então, por exemplo, uma criança de 40 quilos pode carregar uma mochila com no máximo 4 quilos. Então os pais têm que criar uma rotina de conferir o peso da mochila, conferir o ajuste dessa mochila, das alças, para ver se a criança realmente está fazendo as coisas da maneira correta. O assunto preocupa tanto que até tramita no Senado um projeto de lei para regulamentar a quantidade de material que um aluno possa carregar. Prefira as mochilas com 2 alças reforçadas e acolchoadas. As de rodinhas são uma boa opção, somente se usadas por alunos que não precisem subir as escadas. Ela vai acabar tendo dores na coluna também, porque o esforço vai acabar tendo muitas vezes maior até do que a mochila costal. Esse excesso de peso, o que pode causar para a criança? Num primeiro momento a criança vai ter dor, vai se queixar de dor, principalmente aquela dor ao final do dia. Ela vai reduzir a quantidade de atividade física que ela vai fazer por estar sentindo a dor muscular nas costas. E a médio e longo prazo ela pode desenvolver desvios de coluna. O mais comum é a cifose, que é a inclinação da coluna para frente, e em muitos casos agravar uma escoliose, que é a inclinação lateral da coluna. E aí a dor de cabeça vai ser grande? Sim, aí o tratamento é muito maior, assim, a longo prazo, com correção postural, RPG e fisioterapia. É um assunto preocupante, né? De verdade, não é um assunto novo. A cada ano que passa existe essa preocupação dos pais. E por isso, nós vamos mais a fundo desse tema hoje. Pois é, a gente pode até dizer que é um impasse, né? Pais, escola, o dia a dia com os filhos, uma preocupação que, como a gente pode ver na reportagem, só afetam literalmente a estrutura corporal desses estudantes. Então, para nos ajudar um pouco mais e até orientar, eu vou conversar agora com a doutora Josimara, que é especialista em ortopedia infantil. E aí, assim, ó, se você tem alguma dúvida, algum comentário, aproveita agora esses minutinhos, tá? E manda pra gente pro nosso WhatsApp. O número já aparece aí na tela, porque esse é o momento que você pode tirar alguma dúvida, caso você tenha nessa rotina escolar, que recém iniciou, né, doutora? Muito boa tarde. É um impasse mesmo, que envolve, às vezes, a escola, os pais e os alunos, porque às vezes o aluno também quer colocar muita coisa ali dentro da mochila. Ah, sim. Os pais, assim, devem sempre verificar o que a criança está carregando, ver a grade escolar e ver se não está levando o material que não vai ser usado naquele dia, né? Sempre verificar. A reportagem falou um pouco dos efeitos, né? O quanto isso afeta esse estudante. Independe da idade, porque hoje cedo, né, uma criança de 6, 7 anos que já está em processo de alfabetização, já tem um material para levar. Então isso já tem que ser cuidado desde cedo. Assim, a criança, o peso da mochila é proporcional ao peso da criança, né? Uma média, como foi falado na reportagem, deve ser 10% do peso da criança. Então, uma criança de 30 quilos, o máximo preconizado seria carregar uma mochila com 3 quilos, né? Mas isso também está associado ao percurso que a criança faz, né? Então, os pais que deixam a criança na porta da escola, ou a criança que carrega a mochila no trajeto todo até a escola,
a estrutura física da criança, se é uma criança mais bem preparada ou uma criança mais com menos preparo físico. Então tem várias... Não é apenas falar o peso só em o si. peso, né? Entendi. O pai e a mãe que conseguem, por exemplo, deixar a criança na porta da escola, que ela vai fazer só aquele trajeto até a sala de aula, é bem menos... Bem menos do que uma criança que vai todo o trajeto da escola carregando aquele peso, né? Pois é. E os reflexos, eles começam a ser vistos já logo ou é com o passar dos anos? Assim, o reflexo, assim, a criança, isso... Uma coisa errada que se fala, isso entorta a coluna da criança. Realmente não entorta, não causa um desvio, mas causa uma má postura, né? A criança acaba tendo, como falou também na reportagem, acaba tendo uma postura de inclinar os ombros para frente, né? Uma má postura, acaba ocasionando dores nas costas, na sobrecarga, e acaba também ocasionando dores nos ombros, né? Então a criança se sente desconfortável, né? Sim. A mochila de rodinha também tem que ter esse cuidado, né? Com a postura. Todo mundo fala, não carrega a mochila de rodinha. A mochila de rodinha ela é boa, mas também desde que a criança não suba escada com a mochila de rodinha. Sim. Às vezes a criança não estuda no primeiro andar da escola, ou também vai carregando a mochila desde de casa até a escola, sobe, desce. Isso também sobrecarrega. O complicado muitas vezes é buscar esse consenso, né? Tentar evitar. Tem pais que às vezes dizem, porque a escola não oferece um armário, enfim, para o dia a dia. Mas isso é difícil, né? Difícil. São raras as escolas que têm esse espaço para a criança deixar, e mesmo porque a criança precisa estudar em casa, então tem que ter o livro em casa e tem que ter o livro na escola. Pois é, e aí a doutora até falou dessa questão que não seja ser um desvio, mas uma postura errada que começa a se acostumar. O próprio celular hoje em dia, né? As pessoas também já estão começando a criar uma postura diferente por conta do aparelho celular. Então é um cuidar mesmo, e como a gente está falando de crianças, de adolescentes, os pais serem os grandes responsáveis. Uma queixa muito, muito frequente no consultório, né, do ortopedista e mesmo do pediatra é a má postura, né? Então os pais levam com essa dúvida, mas meu filho vai ficar com a coluna torta, como que é a melhor... Então uma causa é o celular, né, tem que posicionar bem o celular, outra causa é a mochila, né, o uso inadequado da mochila. A mochila, como falou na reportagem, é bem importante assim, que ela seja uma mochila com as alças bem acolchoadas, que a criança carregue a mochila no ombro bilateral, não carregue de um lado, carregue do outro, aproxime bem a mochila, e que ela tenha uma altura adequada, no máximo da altura da coluna lombar. Né? Também isso daí distribui melhor o peso. Agora, adolescente é mais difícil, né, para conseguir dizer, porque é automático, já um ombro só. Daí eles carregam um pouco no ombro, um pouco no outro, mas geralmente o melhor é que carregasse nos dois mesmo. Muito se utiliza também, né, as meninas estão utilizando bastante aquela bolsa de lado. E aí, equilibra um pouco de um lado, um pouco do outro? Assim, fala que a bolsa carteira, né, Isso. né? Daí tem que sempre coloca de um lado, coloca do outro, e também sempre respeitando esse excesso de peso, né? Agora, a doutora falou ali bem no comecinho aqui da nossa conversa, sobre essa questão do preparo físico. Então, a gente está falando também de uma geração que é mais caseira. Proporcionar atividades físicas, além da educação física que acontece ali na escola, isso também ajuda a fortalecer? Sim, isso daí é importante, né? Durante toda a fase de crescimento, né, é bem importante que a criança tenha uma atividade física, né? Então, assim, o que a gente mais orienta sempre é a natação. Mas por que a natação? Não é que a natação é o único esporte bom, mas a natação é o que movimenta quase todos os músculos do corpo, todas as articulações, e isso daí dá um fortalecimento para a criança, um preparo físico melhor e evita essas dores secundárias. Certo. É aquela velha história, né? Quando a gente fala de pai, de mãe, ter os olhos atentos, saber como cobrar também quando é para cobrar. Dizer, cuida um pouquinho, põe a mochila certinho, só um pouquinho, né? Não vai trazer resultado, pelo contrário, só vem ajudar, né? Exatamente. No ambiente, no consultório, essa questão da postura é uma preocupação realmente dos pais? É uma queixa bastante frequente, a postura, os pais querem saber se tem algum desvio, se não tem, daí sempre orientado. E sempre na dúvida, né, o certo é os desvios da coluna realmente ocorrem durante a fase de crescimento, né, estirando o crescimento um pouco antes da adolescência, próxima à adolescência, então sempre é bom, tem alguma dúvida, consulta, é feita uma radiografia, é avaliado se é só postura realmente ou se realmente tem alguma patologia, tem algum desvio da coluna, né. Doutor, e esse desvio, então, que pode surgir nesses primeiros anos, na fase adulta, o reflexo pode ser ainda maior? Sim, todos esses desvios de coluna têm que ser detectados nessa fase.
a fase principal desses desvios que acontecem é no começo da adolescência, né? Então, assim, os pais têm que estar sempre atentos, ver a criança sem roupa, porque isso é uma coisa que vive vestido, agasalhado, né? A fase que a criança tem vergonha, que não se despe na frente. Então, assim, os pais sempre atentos, né, à postura da criança e ver, examinar a criança. A parte da coluna, olhar aquela parte da coluna ali. Olhar a criança de costas, às vezes isso é muito comum. A criança vai para a praia, o pai olha a criança na praia de biquíni, de sunga, e vê que a daí postura... vê que tem algum desvio e daí vai consultar. E realmente, depois no futuro, se isso não é detectado e não é tratado, pode acarretar dores e desconforto na fase adulta. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com a gente. Viu? Uma ótima tarde. Obrigada.